Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que algo em você não está funcionando como deveria. Talvez esteja se perguntando por que se sente tão cansado, tão sem energia emocional, tão distante de quem já foi um dia. Quero que você me escute com atenção e sem julgamento. Você não está fraco. O que está acontecendo é que sua mente está pedindo descanso, e esse pedido não é sinal de derrota, é sinal de lucidez. Ao longo da minha vida estudando o comportamento humano, aprendi que a mente não entra em exaustão por falta de capacidade, mas por excesso de exigência. Pessoas sensíveis, responsáveis e comprometidas são, muitas vezes, as que mais adoecem emocionalmente, porque aprendem a se cobrar demais e a se escutar de menos. Quando isso acontece, a mente continua funcionando, mas perde o prazer, a leveza e o sentido. Se você deseja aprender a cuidar da sua mente antes que o cansaço emocional te faça desistir de si mesmo, inscreva-se neste canal agora. Aqui, o propósito não é acelerar sua vida, mas ajudá-lo a reconstruir seus pensamentos com mais consciência, equilíbrio e humanidade. A mente cansada não se expressa apenas com tristeza. Muitas vezes, ela aparece como irritação constante, impaciência com pequenas coisas, dificuldade de concentração ou uma sensação estranha de vazio, mesmo quando tudo parece estar em ordem. Esse tipo de cansaço não melhora apenas com sono físico, porque não é o corpo que está pedindo pausa, é a mente que está pedindo reorganização. Deixe-me lhe fazer uma pergunta importante. Você tem se sentido cansado, mesmo sem saber exatamente do quê? Em alguns instantes vou lhe explicar por que isso acontece e como esse cansaço silencioso se instala sem que você perceba. Vivemos em uma sociedade que valoriza a força externa, mas ignora o desgaste interno. Desde cedo, aprendemos a seguir em frente, a não parar, a não demonstrar fragilidade. O problema é que a mente não funciona como uma máquina. Ela precisa de sentido, de pausas emocionais, de diálogo interno saudável. Quando essas necessidades são ignoradas, a mente entra em modo de sobrevivência, e sobreviver consome muita energia. Ao desenvolver a teoria da inteligência multifocal, compreendi que nossos pensamentos são construídos a partir de múltiplos estímulos: emoções, memórias, experiências, expectativas. Quando esses estímulos se acumulam sem organização, a mente se sobrecarrega. E uma mente sobrecarregada começa a interpretar a vida de forma mais pesada, mais ameaçadora, mais rígida. Não porque a realidade piorou, mas porque o filtro emocional está exausto. Agora quero lhe perguntar algo que pode tocar profundamente sua experiência. Quantas vezes você se obrigou a continuar, quando por dentro tudo pedia uma pausa? Dentro de alguns minutos, vou lhe mostrar por que respeitar esse pedido interno pode ser o começo de uma transformação profunda. Existe uma grande confusão entre descansar e desistir. Muitas pessoas acreditam que parar para cuidar da mente é sinal de fraqueza ou atraso. Mas descansar emocionalmente é um ato de inteligência. É reconhecer que ninguém cresce de forma saudável em estado permanente de tensão. Quando você se permite descansar, sua mente reorganiza pensamentos, emoções e prioridades. Pensar positivamente nesse contexto não significa forçar otimismo. Significa aprender a interpretar o cansaço como um sinal, não como uma falha. Significa dizer a si mesmo: algo em mim precisa de atenção. Essa mudança de postura reduz a autocrítica e abre espaço para a reconstrução interna. Permita-me lhe fazer mais uma pergunta essencial. Você tem tratado seu cansaço como inimigo ou como mensageiro? Em breve, vou lhe explicar como transformar esse cansaço em um guia para decisões mais saudáveis. Este é apenas o início da nossa conversa. Nos próximos blocos,
Vamos aprofundar por que a mente chega a esse estado, como reorganizar pensamentos sem violência psicológica e como recuperar clareza sem perder responsabilidade. Não para que você seja mais forte para os outros, mas mais justo consigo mesmo. Em muitos momentos, o cansaço mental não vem do excesso de tarefas, mas do excesso de pensamentos que nunca encontram descanso. A mente trabalha sem parar, revisitando conversas, antecipando problemas, recriando cenários que talvez nunca aconteçam. Esse movimento constante dá a falsa impressão de controle, mas, na verdade, rouba energia emocional. Uma mente que não descansa começa a confundir preocupação com responsabilidade, e isso é profundamente desgastante. Quero lhe fazer uma pergunta que talvez revele algo importante. Você sente que sua mente nunca desliga, mesmo quando o corpo para? Em alguns instantes, vou lhe explicar por que isso acontece e como interromper esse ciclo sem lutar contra si mesmo. Ao longo da minha prática, observei que pessoas mentalmente cansadas costumam ser extremamente comprometidas. Elas se importam, se responsabilizam, se dedicam. O problema é que raramente se concedem o mesmo cuidado que oferecem aos outros. Elas acolhem o cansaço alheio, mas ignoram o próprio. Esse desequilíbrio cria um esgotamento silencioso que se acumula até que a mente começa a dar sinais mais intensos. A inteligência multifocal nos mostra que a mente funciona como um palco onde várias vozes falam ao mesmo tempo. Algumas vozes incentivam, outras cobram, outras criticam. Quando você não aprende a moderar esse diálogo interno, as vozes mais duras dominam. E uma mente governada pela autocrítica vive em tensão permanente. Não é o mundo que se torna mais pesado, é o discurso interno que se torna mais agressivo. Agora reflita comigo. Como você fala consigo mesmo quando está cansado? Dentro de alguns minutos, vou lhe mostrar por que o tom desse diálogo define se o cansaço vai se transformar em aprendizado ou em desgaste crônico. Outro fator importante é a dificuldade de encerrar ciclos mentais. Muitas pessoas revivem situações passadas repetidamente, tentando encontrar respostas que já não existem. Esse movimento não resolve o passado, apenas prolonga o sofrimento no presente. A mente cansada acredita que pensar mais vai trazer alívio, quando, na verdade, precisa aprender a pensar melhor. Permita-me lhe fazer outra pergunta essencial. Você costuma se prender a pensamentos que não levam a lugar algum? Em instantes, vou lhe mostrar como identificar esses ciclos e interrompê-los com consciência, não com repressão. Existe também a confusão entre estar ocupado e estar em movimento interno. Você pode estar fazendo muitas coisas e ainda assim sentir-se parado emocionalmente. Quando a vida vira apenas cumprimento de tarefas, a mente perde o sentido. O ser humano não adoece apenas por excesso de trabalho, mas por falta de significado. Quando o porquê desaparece, o como se torna insuportável. Agora quero lhe perguntar algo profundo. O que tem dado sentido aos seus dias ultimamente? Daqui a pouco, vou lhe explicar por que essa pergunta é fundamental para aliviar o cansaço mental. Outro ponto decisivo é a dificuldade de aceitar limites. Muitas pessoas acreditam que reconhecer limites é o primeiro passo para desistir. Mas, na verdade, é o primeiro passo para se preservar. Limite não é fraqueza, é estratégia de saúde mental. Quando você respeita seus limites, sua mente entende que não precisa entrar em modo de alerta constante. Antes de avançarmos, quero deixar uma ideia clara. Uma mente cansada não precisa de mais força, precisa de mais consciência. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como desenvolver essa consciência, reorganizar seus pensamentos e aprender a descansar por dentro sem abandonar responsabilidades. Em determinado ponto do cansaço mental,
a pessoa começa a se sentir estranhamente distante de si mesma. Ela faz o que precisa ser feito, cumpre rotinas, responde às demandas, mas algo essencial parece desconectado. É como viver no automático. Essa desconexão não acontece por falta de vontade, mas por excesso de tensão acumulada. A mente, para se proteger, reduz a intensidade emocional. O problema é que, ao reduzir a dor, reduz também o prazer. Deixe-me lhe fazer uma pergunta que talvez descreva exatamente o que você sente. Você tem vivido mais no modo sobrevivência do que no modo presença? Em alguns instantes, vou lhe explicar por que isso acontece e como recuperar a sensação de estar verdadeiramente vivo. A inteligência multifocal nos ensina que a mente precisa alternar entre esforço e recuperação. Quando essa alternância não ocorre, o cérebro entra em estado de economia emocional. Ele passa a fazer apenas o necessário para continuar funcionando. Não porque você perdeu sensibilidade, mas porque sua mente está tentando evitar um colapso maior. Esse mecanismo de proteção é inteligente, mas não pode se tornar permanente. Agora reflita comigo. Quantas vezes você ignorou sinais claros de cansaço, acreditando que era apenas fase ou frescura? Dentro de pouco tempo, vou lhe mostrar por que validar esses sinais é essencial para restaurar a saúde mental. Outro aspecto importante é a sensação de inadequação que acompanha a mente cansada. A pessoa começa a se comparar mais, a duvidar mais, a se criticar mais. Pequenos erros ganham proporções gigantes. Conquistas perdem valor rapidamente. Essa distorção acontece porque a mente exausta perde o senso de proporção. Tudo parece maior, mais difícil, mais pesado do que realmente é. Permita-me lhe fazer outra pergunta profunda. Você tem sido justo consigo mesmo ou tem se avaliado apenas nos dias ruins? Em instantes, vou lhe mostrar como recuperar uma avaliação interna mais equilibrada. Existe também a dificuldade de se permitir sentir alegria sem culpa. Muitas pessoas, quando estão cansadas, sentem que não merecem momentos leves. Como se a leveza fosse um luxo reservado apenas para quando tudo estiver resolvido. Essa crença rouba pequenas fontes de energia emocional que poderiam ajudar na recuperação. A mente não se regenera apenas no descanso profundo, mas também nos pequenos momentos de prazer consciente. Agora pense comigo. Quando foi a última vez que você se permitiu um momento de leveza sem se cobrar por isso? Daqui a pouco, vou lhe explicar por que esses momentos são fundamentais para reconstruir seus pensamentos. Outro fator decisivo é a dificuldade de dizer chega. A mente cansada costuma ultrapassar limites por medo de decepcionar, por senso excessivo de responsabilidade ou por hábito. Cada vez que você ignora um limite interno, envia à mente a mensagem de que ela não será protegida. Com o tempo, essa mensagem se transforma em exaustão. Aqui vai uma reflexão essencial. Quais limites você tem ultrapassado repetidamente em nome de continuar? Nos próximos blocos, vou lhe mostrar como estabelecer limites emocionais sem culpa e sem ruptura. Por fim, quero que você compreenda algo importante. A mente não pede descanso para te parar, pede descanso para te preservar. Escutar esse pedido não significa abandonar seus compromissos, mas aprender a honrá-los sem se destruir. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como responder a esse pedido de forma prática, consciente e possível dentro da sua realidade. Quando a mente começa a pedir descanso, ela não está pedindo fuga da realidade, mas uma nova forma de se relacionar com ela. Muitas pessoas acreditam que descansar a mente é parar tudo, abandonar responsabilidades ou sumir por um tempo. Mas o verdadeiro descanso mental é interno. É mudar a maneira como você pensa, sente e reage ao que acontece.
Sem essa mudança, mesmo férias longas não aliviam o cansaço profundo. Quero lhe fazer uma pergunta que talvez traga clareza. Você já descansou fisicamente, mas continuou exausto por dentro? Em alguns instantes vou lhe explicar por que isso acontece e como criar descanso mental mesmo em rotinas cheias. A inteligência multifocal mostra que a mente se sobrecarrega quando vive em estado permanente de cobrança. Cobrança por resultados, por decisões passadas, por expectativas futuras. A mente passa a viver no deveria. Eu deveria estar melhor, deveria ser mais forte, deveria dar conta. Esse discurso interno é extremamente desgastante. Ele não motiva, ele pressiona. E pressão contínua gera exaustão. Agora, reflita comigo. Quantas vezes por dia você usa a palavra deveria para falar de si mesmo? Dentro de alguns minutos, vou lhe mostrar como substituir esse padrão por um diálogo interno mais inteligente e fortalecedor. Outro ponto fundamental é a dificuldade de aceitar o próprio ritmo. Vivemos em uma cultura que exalta velocidade, crescimento rápido e resultados imediatos. Quando você não acompanha esse ritmo externo, passa a se sentir atrasado, inadequado, insuficiente. Mas a mente humana não cresce em linha reta. Ela amadurece em ciclos. Respeitar o próprio ritmo não é se acomodar, é se preservar. Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. Você tem comparado seu ritmo interno com o ritmo dos outros? Em instantes, vou lhe explicar por que essa comparação é uma das maiores fontes de cansaço emocional. Existe também o peso de carregar decisões antigas como se fossem sentenças definitivas. A mente cansada revive escolhas do passado, tentando reescrever a história. Mas o passado não muda. O que pode mudar é o significado que você dá a ele. Quando você aprende a olhar para trás com aprendizado e não com condenação, sua mente se liberta de um peso enorme. Agora, pense comigo. Há decisões do seu passado que você ainda usa para se punir? Daqui a pouco, vou lhe mostrar como iniciar um processo de reconciliação consigo mesmo sem negar responsabilidades. Outro fator que intensifica a exaustão mental é a falta de pausas conscientes ao longo do dia. Não pausas longas, mas pequenas interrupções para respirar, perceber o corpo, silenciar o pensamento. A mente precisa desses intervalos para se reorganizar. Sem eles, entra em sobrecarga contínua. Aqui vai uma reflexão essencial. Quantos minutos do seu dia você dedica apenas para estar consigo mesmo? Nos próximos blocos, vou lhe mostrar como criar micropausas que fazem grande diferença. Por fim, quero que você compreenda algo importante. Descansar a mente não é desistir de crescer, é garantir que o crescimento seja sustentável. Uma mente descansada pensa melhor, sente melhor e decide melhor. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como construir esse descanso interno sem romper com sua vida, mas ajustando a forma como você a vive. Em muitos casos, o pedido de descanso da mente vem acompanhado de um sentimento silencioso de culpa. A pessoa sabe que está cansada, mas sente que não tem o direito de parar. Acredita que descansar é privilégio, não necessidade. Esse pensamento é profundamente injusto e um dos grandes sabotadores da saúde emocional. A mente não pede descanso por comodismo, pede porque precisa se reorganizar para continuar existindo com dignidade. Quero lhe fazer uma pergunta que talvez revele esse conflito interno. Quando você pensa em descansar, sente alívio ou culpa? Em alguns instantes, vou lhe explicar por que essa culpa surge e como começar a dissolvê-la sem abandonar suas responsabilidades. A inteligência multifocal nos mostra que a culpa excessiva nasce de crenças rígidas. Crenças como eu só valho quando produzo, descansar é perder tempo, se eu parar,
tudo desmorona. Essas crenças não surgem do nada, são aprendidas ao longo da vida, muitas vezes reforçadas pela cultura, pela família ou pelo ambiente profissional. O problema é que elas não consideram os limites humanos. Quando você vive sob essas crenças, sua mente nunca se sente autorizada a descansar. Agora reflita comigo. Quem foi que lhe ensinou que você precisa estar sempre forte para merecer respeito? Dentro de pouco tempo, vou lhe mostrar como questionar essas crenças sem perder sua ética nem sua disciplina. Outro ponto decisivo é a confusão entre descansar e se acomodar. Descansar é recuperar energia para continuar. Acomodar-se é desistir de crescer. São coisas completamente diferentes. Quando você descansa conscientemente, sua mente ganha clareza, criatividade e equilíbrio. Quando você se força sem pausa, sua mente se fecha, endurece e se esgota. Aprender a diferenciar esses dois estados é um passo fundamental para reconstruir pensamentos saudáveis. Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. Você consegue diferenciar quando está descansando para crescer e quando está apenas fugindo? Em instantes vou lhe mostrar como desenvolver essa percepção com maturidade emocional. Existe também a dificuldade de aceitar que você não precisa resolver tudo agora. A mente cansada vive na urgência. Tudo parece imediato. Tudo parece inadiável. Essa sensação cria tensão constante. Quando você aprende a hierarquizar problemas, a mente relaxa. Alguns assuntos podem esperar. Algumas decisões precisam de tempo. Nem tudo exige resposta imediata. Essa compreensão reduz drasticamente a pressão interna. Agora pense comigo. Quantas preocupações você carrega hoje que poderiam ser adiadas sem prejuízo real? Daqui a pouco, vou lhe mostrar como aliviar a mente ao reorganizar prioridades. Outro fator importante é o excesso de responsabilidade emocional. Muitas pessoas se sentem responsáveis pelo bem-estar de todos ao redor. Carregam dores que não causaram, tentam resolver conflitos que não controlam, assumem culpas que não lhes pertencem. Esse padrão gera um cansaço profundo. Aprender a devolver o que não é seu é um ato de maturidade emocional, não de egoísmo. Aqui vai uma reflexão essencial. Quais problemas você está tentando resolver que não dependem apenas de você? Nos próximos momentos, vou lhe mostrar como soltar esses pesos sem se sentir irresponsável. Por fim, quero que você compreenda algo fundamental. Descansar a mente não significa abandonar quem você é, mas preservar quem você é. Quando você se preserva, consegue continuar com mais clareza, mais equilíbrio e mais humanidade. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como transformar esse descanso em uma prática diária, possível e sustentável dentro da sua realidade. Com o tempo, quando a mente começa a receber descanso e compreensão, algo sutil acontece. A pessoa passa a se escutar com mais honestidade. Ela já não foge tão rápido do que sente. Já não precisa se distrair o tempo todo para não pensar. Esse movimento de escuta interna é delicado, porque traz à tona emoções antigas, desejos esquecidos e necessidades ignoradas. Mas é justamente esse contato que permite a reorganização emocional. Deixe-me lhe fazer uma pergunta que talvez revele um ponto importante do seu processo. O que você evita escutar dentro de si por medo de se sentir frágil? Em alguns instantes vou lhe explicar por que escutar não enfraquece, mas fortalece a mente. A inteligência multifocal nos ensina que a mente amadurece quando aprende a dialogar com suas emoções. Emoções não são obstáculos, são indicadores. Elas mostram onde algo precisa de ajuste, de cuidado ou de mudança. Quando você ignora essas mensagens, a mente aumenta o volume. Quando você as escuta, o volume diminui. A sobrecarga mental, muitas vezes, é o resultado de emoções que ficaram tempo demais sem voz.
Outro ponto essencial é aprender a diferenciar cansaço emocional de desmotivação. Muitas pessoas acreditam que perderam o entusiasmo pela vida, quando, na verdade, perderam energia mental. Energia pode ser recuperada, sentido pode ser reconstruído. Confundir essas duas coisas leva a conclusões injustas sobre si mesmo. A mente cansada precisa de pausa, não de julgamento. Agora reflita comigo. Você tem se acusado de estar desmotivado quando, na verdade, está apenas exausto? Daqui a pouco, vou lhe mostrar como essa mudança de interpretação pode aliviar um peso enorme. Existe também a importância de rever prioridades internas. A mente sobrecarregada costuma colocar tudo no mesmo nível de urgência. Tudo parece importante, tudo parece crítico. Esse nivelamento gera tensão constante. Quando você aprende a diferenciar o essencial do acessório, sua mente relaxa. Nem tudo precisa da mesma energia, da mesma atenção, da mesma preocupação. Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. O que realmente precisa da sua energia agora? E o que pode esperar? Em instantes, vou lhe mostrar como essa hierarquização reduz drasticamente o cansaço mental. Outro aspecto decisivo é a recuperação da capacidade de sentir esperança realista. A mente cansada tende ao pessimismo, não por falta de fé, mas por excesso de desgaste. Ela não consegue mais imaginar cenários positivos, porque está ocupada demais tentando sobreviver. Quando você começa a descansar emocionalmente, a esperança retorna aos poucos, não como euforia, mas como possibilidade. E isso já é suficiente para seguir. Aqui vai uma reflexão essencial. Você ainda consegue imaginar um futuro possível ou tem vivido apenas no presente imediato? Nos próximos momentos, vou lhe mostrar como recuperar essa capacidade sem criar expectativas irreais. Por fim, quero que você compreenda algo profundo. Escutar sua mente não significa obedecer a todos os seus pensamentos, mas respeitar o que eles tentam comunicar. Essa distinção é libertadora. Você pode escutar sem se perder, acolher sem se anular, cuidar sem desistir. Nos próximos blocos, vamos avançar para a integração final dessas ideias, preparando o caminho para um fechamento que consolide tudo o que foi refletido até aqui. À medida que a mente vai recuperando o espaço interno, a pessoa começa a perceber algo fundamental. Ela não precisa mais se violentar para continuar. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que só avançaria sendo duro consigo mesmo, que só sobreviveria se ignorasse o cansaço e empurrasse a dor para o fundo. Mas esse modelo cobra um preço alto. A mente sobrecarregada aprende a funcionar à base de pressão, e pressão contínua gera colapso silencioso. Quero lhe fazer uma pergunta que pode tocar fundo. Quantas vezes você se forçou a continuar quando tudo dentro de você pedia cuidado? Em alguns instantes, vou lhe explicar por que esse tipo de força não constrói, apenas desgasta. A inteligência multifocal nos mostra que a mente saudável não é aquela que nunca sente dor, mas a que sabe o que fazer quando a dor aparece. Existe uma diferença enorme entre resiliência e endurecimento. A resiliência absorve o impacto e se reorganiza. O endurecimento apenas aguenta até não conseguir mais. Muitas pessoas confundem essas duas coisas e acabam adoecendo emocionalmente, acreditando que estão sendo fortes. Agora reflita comigo. Você tem sido resiliente ou apenas resistente demais? Daqui a pouco, vou lhe mostrar como desenvolver uma resiliência inteligente, que protege sem fechar o coração. Outro ponto essencial é aprender a revisar expectativas internas. Muitas expectativas que você carrega não foram criadas conscientemente, foram absorvidas ao longo da vida. Expectativas de sucesso constante,
equilíbrio permanente, maturidade ininterrupta. Essas expectativas não consideram a natureza humana. Quando você não as revisa, passa a se cobrar por não atender padrões impossíveis. A mente se cansa tentando ser algo que ninguém consegue ser o tempo todo. Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. Que expectativas sobre você mesmo têm te fortalecido e quais têm te esgotado? Em instantes, vou lhe mostrar como identificar e ajustar essas expectativas sem perder propósito. Existe também a necessidade de aceitar que algumas fases da vida pedem menos velocidade e mais profundidade. A mente sobrecarregada vive acelerada por fora e vazia por dentro. Quando você desacelera conscientemente, começa a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Sentimentos, valores, desejos, limites. Essa percepção não surge no barulho, mas na quietude. Agora pense comigo. O que você deixou de escutar sobre si mesmo por estar sempre correndo? Daqui a pouco, vou lhe explicar como recuperar esse contato interno, sem abandonar suas responsabilidades externas. Outro aspecto decisivo é a reconstrução da identidade emocional. Muitas pessoas se definem apenas pelo que fazem, produzem ou entregam. Quando a energia cai, a identidade entra em crise. Quem sou eu quando não estou rendendo? Quem sou eu quando preciso parar? Reconstruir pensamentos exige reconstruir essa identidade, separando o valor pessoal de desempenho. Aqui vai uma reflexão essencial. Quem você é quando não está tentando provar nada para ninguém? Nos próximos momentos, vou lhe mostrar como essa pergunta pode libertar sua mente de um peso antigo. Por fim, quero que você compreenda algo muito importante. Descansar a mente não diminui sua capacidade, amplia sua consciência. Quando você se permite esse descanso, começa a escolher melhor, reagir menos e viver com mais presença. No próximo bloco, vamos caminhar para a fase final desta jornada, integrando tudo o que foi aprendido até aqui e preparando o fechamento emocional desta conversa. Com a mente menos pressionada, algo essencial começa a se revelar: a capacidade de escolher com mais consciência. A mente sobrecarregada reage, a mente que descansa começa a escolher. Essa diferença muda profundamente a forma como você vive. Reagir consome energia, escolher organiza. Quando você escolhe, deixa de ser arrastado pelos pensamentos automáticos e passa a conduzir sua própria narrativa interna. Deixe-me lhe fazer uma pergunta que pode trazer lucidez imediata. Você tem reagido aos seus pensamentos ou tem escolhido quais merecem sua atenção? Em alguns instantes, vou lhe mostrar por que essa escolha é uma das chaves mais poderosas para recuperar equilíbrio emocional. A inteligência multifocal nos ensina que a atenção é um recurso limitado. Aquilo em que você foca cresce. Aquilo que você ignora perde força. A mente cansada costuma focar no que ameaça, no que falta, no que dói. Não por pessimismo, mas por exaustão. Quando você aprende a redirecionar a atenção com consciência, sem negar a realidade, cria espaço interno. E espaço interno é o solo onde a serenidade pode nascer. Agora reflita comigo. Onde sua atenção tem estado a maior parte do tempo? No que você controla ou no que foge ao seu controle? Dentro de pouco tempo, vou lhe mostrar como essa mudança de foco reduz drasticamente o desgaste mental. Outro aspecto decisivo é aprender a desacelerar o pensamento antes de dormir. Muitas mentes entram na noite ainda em estado de alerta, revisando o dia, antecipando o amanhã, cobrando o que não foi feito. Esse hábito impede a recuperação emocional. Criar rituais simples de desaceleração, uma respiração consciente, uma reflexão breve, um desligamento progressivo, ajuda a mente a entender que é seguro descansar.
Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. Como você costuma encerrar o seu dia mentalmente? Em instantes, vou lhe mostrar como pequenos ajustes nesse momento podem melhorar significativamente sua energia emocional. Existe também a necessidade de aprender a conviver com a imperfeição cotidiana. A mente cansada busca controle absoluto para evitar erros, mas o controle excessivo gera tensão constante. Aceitar que nem tudo sairá como planejado libera energia. A vida não exige precisão perfeita, exige adaptação. Quando você aceita isso, sua mente relaxa e se torna mais criativa. Agora pense comigo. O quanto da sua energia é gasto tentando controlar o incontrolável? Daqui a pouco, vou lhe explicar como devolver essa energia para o que realmente importa. Outro ponto importante é cultivar gratidão consciente, não como obrigação, mas como treino de percepção. A mente sobrecarregada enxerga apenas o que falta. A gratidão não nega dificuldades, mas amplia o campo de visão. Quando você reconhece pequenos aspectos positivos do dia, envia à mente a mensagem de que nem tudo é ameaça. Essa mensagem acalma o sistema emocional. Aqui vai uma reflexão essencial. O que, apesar do cansaço, ainda sustenta você hoje? Nos próximos momentos, vou lhe mostrar como fortalecer esse apoio interno. Por fim, quero que você compreenda algo fundamental. Descansar a mente é aprender a escolher melhor, não a sentir menos. É permitir-se viver com mais consciência, menos reatividade e mais presença. No próximo bloco, vamos avançar para a integração final, preparando o encerramento desta jornada com clareza, esperança e empoderamento pessoal. Chega um momento em que a pessoa percebe algo decisivo. Não é o mundo que precisa parar para que ela descanse. É a forma como ela se posiciona diante do mundo que precisa mudar. Essa percepção não surge de uma teoria, mas da experiência. Depois de tanto cansaço, a mente começa a entender que continuar no mesmo ritmo não é coragem, é insistência em um modelo que já não funciona. E reconhecer isso é um sinal profundo de maturidade emocional. Quero lhe fazer uma pergunta que talvez marque um ponto de virada interno. O que você tem mantido por hábito, mesmo sabendo que isso te esgota? Em alguns instantes, vou lhe mostrar por que questionar hábitos mentais é tão importante quanto questionar hábitos externos. A inteligência multifocal nos ensina que muitos padrões de pensamento se mantêm não porque fazem sentido, mas porque são familiares. A mente, cansada, prefere o conhecido ao saudável, porque o conhecido dá uma falsa sensação de controle. Pensamentos de cobrança, medo e autocrítica já são velhos conhecidos. Romper com eles exige coragem emocional, porque significa entrar em um território novo, o da autocompaixão consciente. Outro ponto essencial é aprender a diferenciar urgência real de urgência emocional. A mente sobrecarregada transforma quase tudo em emergência. Tudo parece precisar de resposta imediata, decisão rápida, solução perfeita. Esse estado de alerta constante impede o descanso interno. Quando você aprende a perguntar, isso realmente é urgente? Cria um intervalo precioso entre o estímulo e a reação. E nesse intervalo nasce a liberdade emocional. Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. Quantas das suas urgências são reais e quantas são apenas ansiedade acumulada? Daqui a pouco, vou lhe mostrar como essa distinção reduz drasticamente o cansaço mental. Existe também a importância de redefinir sucesso interno. Para muitas pessoas, sucesso ainda significa aguentar, resistir, não parar. Mas esse conceito é injusto com a natureza humana. Sucesso emocional é conseguir continuar sem se abandonar. É manter a dignidade interna, mesmo quando o caminho é difícil. Quando você redefine sucesso dessa forma, seus pensamentos deixam de ser inimigos e passam a ser aliados. Agora reflita comigo.
O que significa sucesso para você hoje, depois de tudo o que viveu? Em instantes, vou lhe mostrar como essa redefinição reorganiza prioridades internas. Outro aspecto decisivo é aprender a respeitar o próprio tempo de recuperação. A mente não se reorganiza no ritmo do desejo, mas no ritmo da assimilação. Algumas mudanças são rápidas, outras são graduais. Comparar seu processo com o dos outros gera frustração e atraso emocional. Quando você respeita seu tempo, sua mente se sente segura para avançar. Aqui vai uma reflexão essencial. Você tem sido paciente com seu processo ou tem se pressionado para estar bem rapidamente? Nos próximos momentos, vou lhe mostrar como a paciência emocional acelera, paradoxalmente, a verdadeira transformação. Por fim, quero que você compreenda algo profundo. Descansar a mente não é desistir da vida. É escolher vivê-la com mais consciência. Quando você se permite esse descanso, começa a viver menos no piloto automático e mais na presença. E é nessa presença que a mente encontra espaço para se reorganizar, fortalecer e seguir adiante. No próximo bloco, caminharemos para a conclusão emocional desta jornada, integrando tudo o que foi refletido até aqui e consolidando o compromisso mais importante de todos, o de não se abandonar, mesmo nos dias difíceis. Existe um nível mais profundo de descanso mental que não depende de circunstâncias externas, mas de uma decisão interna, a decisão de parar de se atacar por dentro. Muitas mentes estão cansadas, não apenas pelo que enfrentam no mundo, mas pela violência silenciosa com que se tratam diariamente. Palavras duras, julgamentos constantes, cobranças implacáveis. Esse tipo de agressão não deixa marcas visíveis, mas consome a energia vital da mente. Quero lhe fazer uma pergunta que talvez traga um espelho necessário. Você se trata como alguém que merece cuidado ou como alguém que precisa ser corrigido o tempo todo? Em alguns instantes, vou lhe explicar por que essa diferença muda completamente sua saúde emocional. A inteligência multifocal nos mostra que a mente aprende o tom do diálogo interno e o reproduz automaticamente. Se o tom é de ataque, a mente vive em defesa. Se o tom é de acolhimento, a mente se abre ao aprendizado. Não se trata de passar a mão na própria cabeça, mas de substituir a punição pela responsabilidade consciente. Responsabilidade fortalece, punição enfraquece. Outro ponto essencial é aprender a lidar com pensamentos autodestrutivos, sem se identificar com eles. Pensamentos como eu não consigo, eu falhei, não vai dar certo, surgem em mentes cansadas como reflexos do desgaste, não como verdades absolutas. Quando você aprende a observar esses pensamentos, em vez de obedecê-los, cria um espaço interno de liberdade. E esse espaço é profundamente restaurador. Agora reflita comigo. Quando um pensamento negativo surge, você o questiona ou o aceita automaticamente? Daqui a pouco, vou lhe mostrar como desenvolver esse questionamento de forma saudável, sem entrar em conflito consigo mesmo. Existe também a importância de reconhecer conquistas invisíveis. Muitas vitórias não aparecem em fotos, currículos ou resultados externos. São vitórias internas. Continuar apesar do cansaço, pedir ajuda, colocar um limite, respeitar um silêncio, não se abandonar em um dia difícil. Quando você ignora essas conquistas, sua mente sente que todo esforço é inútil. Quando você as reconhece, sua mente se fortalece. Aqui vai uma reflexão essencial. Quantas vezes você venceu batalhas internas que ninguém viu? Nos próximos momentos, vou lhe mostrar por que reconhecer essas vitórias é essencial para restaurar a autoestima emocional. Outro aspecto decisivo é aprender a conviver com a própria vulnerabilidade sem vergonha. A mente cansada costuma se envergonhar de não dar conta.
Mas a vulnerabilidade não é defeito, é condição humana. Quando você aceita isso, deixa de lutar contra si mesmo. E essa trégua interna economiza uma quantidade enorme de energia emocional. Antes de avançarmos, quero deixar uma ideia clara. Descansar a mente também significa parar de se tratar como um problema a ser resolvido. Você não é um erro, é um ser humano em processo. No próximo bloco, vamos aprofundar como consolidar essa postura interna e transformá-la em um compromisso diário consigo. Chegamos a um ponto da jornada em que o descanso da mente deixa de ser apenas alívio e passa a se transformar em direção. Quando a mente não está mais sufocada pela sobrecarga, ela começa a perguntar não apenas como sobreviver, mas como viver melhor. Essa mudança de pergunta é um sinal claro de que algo está se reorganizando por dentro. A vida deixa de ser apenas resistência e começa, pouco a pouco, a recuperar sentido. Quero lhe fazer uma pergunta final antes do encerramento. Que tipo de vida você deseja construir a partir de uma mente mais descansada? Em alguns instantes, vou lhe mostrar por que essa pergunta é fundamental para não voltar aos mesmos padrões de esgotamento. A inteligência multifocal nos ensina que o sentido de vida não surge da ausência de problemas, mas da coerência entre valores, escolhas e limites. Quando você vive em desacordo com seus valores, sua mente se cansa tentando sustentar uma vida que não lhe representa. Quando você começa a alinhar escolhas com aquilo que realmente importa para você, a mente encontra descanso mesmo em meio a desafios. Outro ponto essencial é compreender que não desistir de si mesmo é uma prática diária, não uma decisão isolada. É escolher se escutar hoje, respeitar um limite hoje, recomeçar hoje. Amanhã talvez seja necessário repetir o mesmo gesto. E está tudo bem. A mente não se reconstrói com heroísmo, mas com fidelidade cotidiana. Permita-me lhe fazer outra pergunta importante. O que você pode fazer hoje, de forma concreta, para honrar sua própria saúde mental? Daqui a pouco, vou lhe mostrar por que pequenas decisões têm mais poder do que grandes promessas. Existe também a necessidade de aceitar que algumas respostas virão com o tempo. A mente cansada quer soluções imediatas. A mente madura aceita processos. Quando você aprende a caminhar sem exigir respostas completas, sua mente relaxa. E, paradoxalmente, é nesse relaxamento que as respostas começam a surgir. Aqui vai uma reflexão essencial. Você tem permitido que sua vida seja um processo ou tem exigido conclusões imediatas? Essa exigência constante é uma das maiores fontes de exaustão. Por fim, quero que você compreenda algo com profundidade. Descansar a mente não é parar de viver. É aprender a viver sem se perder. É continuar, mas com consciência. É avançar, mas com humanidade. É escolher não se abandonar, mesmo quando o caminho é incerto. Se você chegou até aqui, quero que você pare por alguns segundos e reconheça algo importante. Você permaneceu. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem ter todas as respostas. Permanecer já é um ato de coragem. Pessoas que desistiram de si mesmas não escutam, não refletem, não buscam compreensão. Você está aqui porque, em algum lugar dentro de você, ainda existe um desejo silencioso de viver com mais verdade e menos violência interna. Talvez sua mente esteja pedindo descanso há muito tempo e você tenha interpretado esse pedido como fraqueza. Hoje, quero que você leve consigo uma nova verdade. Pedir descanso é sinal de inteligência emocional. É a mente dizendo que quer continuar, mas não desse jeito. Não sob pressão constante, não sob culpa permanente, não sob autocrítica implacável. Você não precisa se consertar. Você não está quebrado. Você está humano. E ser humano significa sentir, cansar, errar, precisar parar e, ainda assim,
continuar. Não transforme seu cansaço em identidade. Não transforme um momento difícil em sentença definitiva. A fase que você vive agora não define quem você é, apenas revela o quanto você precisa se cuidar. A mente não adoece por falta de força, adoece por excesso de peso carregado em silêncio. Talvez ninguém veja as batalhas internas que você enfrenta todos os dias. Talvez ninguém reconheça o esforço que você faz, apenas para continuar funcional. Mas eu quero que você reconheça, porque quando você se reconhece, sua mente começa a se reorganizar. Quando você se respeita, seus pensamentos perdem a rigidez. Quando você decide não se abandonar, algo profundo começa a se curar. Se hoje tudo o que você consegue fazer é respirar fundo e seguir mais um pouco, isso já é suficiente. Pequenos gestos internos constroem grandes transformações emocionais. Não subestime o poder de se escutar, de respeitar um limite, de não se agredir por dentro. A vida não exige que você seja invencível. Ela pede apenas que você seja fiel a si mesmo, que caminhe com mais consciência, que se trate com mais dignidade, que não transforme dor em castigo, nem cansaço em vergonha. E lembre-se disso com firmeza e carinho. Não desistir de si mesmo é o maior ato de coragem que existe, mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo sem respostas claras. Continue. Você merece viver com mais leveza dentro de si.